Você está cansado de fingir que está tudo bem, quando na verdade as contas estão se acumulando, os boletos vencendo e a sua mente implorando por alívio? Você se pergunta onde foi que tudo saiu do controle, como uma bola de neve que começou pequena, mas agora parece prestes a te soterrar. Talvez você nem fale disso com ninguém. Talvez sorria por fora, mas por dentro sente vergonha, medo, culpa e uma angústia que sufoca. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que as dívidas não são apenas um problema financeiro. Elas se tornam um sintoma, um reflexo, uma manifestação visível de algo que por dentro já está em desordem há muito tempo. Quando a alma entra em crise, a vida começa a desorganizar do lado de fora. A mente se confunde, as emoções se bagunçam, o foco desaparece. E quando você percebe, está apagando incêndios, tentando resolver problemas que parecem nunca acabar. Você ora, pede uma direção, clama por alívio, mas sente que está falando com o teto, sente que Deus está em silêncio, sente que sua fé está fraca demais para mover qualquer montanha. Só que talvez o problema não seja a falta de fé, talvez seja o excesso de controle, o medo de soltar, a resistência de recomeçar, a incapacidade de olhar para a situação e dizer: sim, eu preciso de ajuda. E não é só financeira, é espiritual. O que você está enfrentando pode parecer impossível, mas e se eu te dissesse que existe um salmo, uma oração viva, que quando feita com sinceridade e fé, tem mudado a vida de pessoas que estavam exatamente onde você está agora? Não é uma fórmula mágica, é palavra. E quando a palavra é liberada com fé, ela não volta vazia. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um ponto de virada. É uma convocação divina para que você pare de sobreviver e comece a confiar. Hoje, você vai descobrir como um simples salmo, lido com fé real, com o coração despido, pode alinhar sua vida novamente com a provisão divina. E mais do que isso, pode te dar paz para enfrentar o que ainda está por vir com coragem, sabedoria e direção espiritual. Não pule este vídeo, porque talvez seja agora que sua resposta está chegando. Não do jeito que você esperava, mas do jeito que só Deus sabe fazer. Ninguém vê quando você deita e não consegue dormir, porque está tentando somar mentalmente o que não fecha. Ninguém sabe o desespero que é abrir o aplicativo do banco e ver o saldo negativo. Ninguém sente o aperto no peito quando você ouve o carteiro batendo no portão com mais um aviso de cobrança. As dívidas não são só números, elas são um peso que não aparece na balança, mas que dobra a alma por dentro. É um sufoco silencioso. É caminhar com o sorriso nos lábios, mas com o coração carregando uma cruz que ninguém entende. E o pior não é dever. O pior é o que isso vai fazendo com a sua mente. Você começa a acreditar que não é capaz. Começa a se ver como um fracassado, a pensar que está sozinho, que Deus esqueceu de você, que talvez esse seja o seu destino. Mas isso é mentira. Uma mentira construída com base no medo, no orgulho, no silêncio. Uma mentira que o inimigo adora sussurrar no seu ouvido quando você está mais vulnerável. Veja, o inimigo não precisa tocar no seu dinheiro para te paralisar. Ele só precisa fazer você acreditar que tudo está perdido. Ele quer transformar a dívida em identidade. Quer que você se veja como o problema, não como alguém enfrentando um problema. Só que existe uma verdade maior, e ela está escrita há séculos, preservada no livro que nunca falha. A palavra de Deus nunca prometeu ausência de dificuldades, mas garantiu que o justo jamais será desamparado. Você pode estar com dívidas, mas não está desamparado. Você pode estar aflito, mas ainda é amado. Você pode ter se desorganizado, mas há ordem e restauração no céu reservadas para você. Só que para isso é preciso fazer algo que muitos evitam: reconhecer, se quebrantar, pedir ajuda.
voltar a Deus. E não é só pedir para pagar as contas, é pedir por cura na mentalidade, por sabedoria para administrar, por direção para recomeçar, por humildade para reconhecer onde errou, por coragem para romper ciclos. Deus não quer apenas te livrar da dívida, Ele quer te formar no processo, quer te ensinar a viver com propósito, com responsabilidade, com equilíbrio e com fé. Mas isso começa por uma decisão: parar de fingir que está tudo bem, parar de buscar soluções rasas para problemas profundos, parar de ignorar os sinais. Hoje você vai conhecer um salmo que se tornará seu companheiro diário. Não como amuleto, mas como alimento espiritual, como ponte entre o seu caos e a ordem de Deus. Prepare-se, porque quando você entrega para Deus não só a dívida, mas também o orgulho, a culpa e a tentativa de resolver tudo sozinho, você ativa o céu sobre a sua vida. E a prosperidade começa de dentro para fora. Há um momento em que o problema financeiro deixa de ser apenas uma dificuldade externa e começa a corroer por dentro. Você percebe isso quando o coração se acostuma com o medo e a mente normaliza a escassez. Quando você começa a orar, não mais com esperança, mas com vergonha, com aquela sensação de que está incomodando Deus, como se sua vida estivesse fora da lista de prioridades dele. E é aí que o inimigo se aproveita. Ele não grita, ele sussurra. Sussurra que sua fé é fraca, que você perdeu o controle, que Deus não te ouve mais. Sussurra que sua vida financeira reflete sua falha espiritual. Sussurra que você está pagando por algo, que talvez mereça essa situação. Esses sussurros viram pensamentos. Os pensamentos viram sentimentos, e os sentimentos, pouco a pouco, moldam sua identidade. Sem perceber, você não luta mais para vencer. Você apenas tenta sobreviver. É como se a dívida tivesse se tornado uma cela, e dentro dela, a única coisa que cresce é a ansiedade, o medo, a vergonha e o silêncio. Mas entenda, Deus não age com base na sua culpa. Ele age com base na sua rendição. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele espera que você volte para a fonte. A prosperidade de Deus não é uma promessa para os perfeitos, mas para os que o buscam com sinceridade. E talvez seja por isso que você chegou até este vídeo. Porque lá no fundo ainda há uma chama acesa. Ainda há um suspiro de fé dizendo: Deus pode, Deus vê, Deus me ama. Sim, Ele vê. Vê cada pensamento de derrota, cada tentativa de reorganizar suas finanças, cada noite em que você dormiu em silêncio, mas chorando por dentro, cada vez que você foi ao mercado e teve que escolher o que levar e o que deixar. E sabe o que mais Ele vê? Sua disposição de recomeçar, sua humildade em reconhecer que precisa de ajuda, sua coragem em buscar uma direção que vá além do óbvio. Neste momento, Deus não está olhando para o seu histórico financeiro. Ele está olhando para o seu coração. E um coração quebrantado e sincero tem mais poder do que qualquer investimento. Mas essa mudança começa dentro, porque não adianta apenas pagar dívidas se a mente continuar escrava da escassez. Não adianta apenas conseguir dinheiro se o coração continuar preso ao medo. Deus deseja te livrar, mas também deseja te ensinar. E isso passa por um reposicionamento, de dentro para fora. Por isso, ao invés de orar apenas por recursos, ore por clareza, por sabedoria, por discernimento, por contentamento para saber lidar com o pouco e por visão para construir o muito com propósito. A fé que move montanhas é a mesma fé que organiza as finanças. É a fé que te faz dizer: Senhor, eu não sei como, mas sei que Tu podes. Eu não tenho tudo, mas tenho a Ti, e isso basta. É com esse tipo de oração que as janelas do céu se abrem.
É com esse tipo de postura que milagres silenciosos começam a acontecer. Pequenos ajustes, novas oportunidades, portas inesperadas, porque Deus honra a fé que persiste, mesmo quando tudo parece ruir. Hoje, Ele não quer apenas te tirar da dívida, Ele quer reconstruir você. E a reconstrução começa agora, no secreto, na entrega, na coragem de confiar, mesmo sem entender. Quando a mente está mergulhada em dívidas, é como se ela criasse uma frequência invisível, uma vibração interior que atrai mais do mesmo: medo, dúvida, bloqueio, desorganização. E isso não é conversa mística, é espiritual. A Bíblia diz que, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Ou seja, sua realidade externa, inclusive a financeira, começa com a forma como você pensa e sente. A verdade é que a escassez não começa no bolso, começa na mente. Uma mentalidade de escassez vive repetindo frases como: nunca dá certo para mim, sempre falta, dinheiro vai embora rápido, nada muda, é só dívida atrás de dívida. E quando esse tipo de pensamento se torna constante, ele vira identidade. A pessoa deixa de apenas estar endividada e passa a se ver como um endividado crônico, um fracassado, alguém amaldiçoado. Esse é o ciclo mais perigoso, mas Deus não te criou para isso. Ele não te chamou para sobreviver, mas para viver em abundância. A promessa de Jesus foi clara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E essa abundância começa na mente. Agora, entenda algo importante: mudar essa mentalidade não significa ignorar a dívida. Significa não permitir que a dívida determine quem você é. A transformação real acontece quando você deixa de perguntar "por que eu?" e começa a declarar "o que Deus quer me ensinar com isso?" Você começa a perceber que a escassez não é apenas um inimigo externo, mas um professor espiritual. Um espelho que te mostra o quanto você se afastou da fonte, da ordem, da disciplina, da fé verdadeira. Nesse momento, o Espírito Santo começa a agir. Ele não te dá R$1 milhão da noite para o dia. Ele te dá direção. Ele silencia o ruído da ansiedade. Ele alinha seus pensamentos com os céus. Ele começa a substituir as mentiras internas por verdades eternas. Você começa a pensar: eu sou filho de um Deus que provê. Tudo o que preciso já está disponível em Deus. A escassez não define meu destino. Estou aprendendo, crescendo, evoluindo. E isso muda tudo. Essa frequência de fé atrai oportunidades, ideias criativas, conexões divinas. Não porque você está fingindo que não tem dívidas, mas porque você está ativando um novo estado interior, o da confiança, da entrega, da autoridade espiritual. As dívidas talvez ainda estejam lá, mas elas já não te paralisam. Você olha para elas com a calma de quem sabe que Deus está agindo. Você se posiciona como quem vai pagar, com honra, com sabedoria e com fé. A frequência da abundância não é sobre dinheiro entrando, é sobre o coração se expandindo. É sobre respirar fundo e declarar: Deus está comigo. É sobre acordar com paz, mesmo sem saber de onde virá o milagre. Porque a verdadeira abundância não é medida em cifras, ela é medida em confiança. E quem confia não paralisa. Quem confia se move. Quem confia ora com autoridade. Quem confia lê o Salmo e já começa a sentir a libertação antes mesmo da resposta chegar. Você pode até ter começado esse vídeo como devedor, mas vai terminá-lo como um guerreiro espiritual, reposicionado na frequência dos céus. E a partir dessa frequência, portas se abrem, ideias surgem, o favor de Deus te alcança, porque a fé que muda a mente, muda o mundo ao redor. Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre declarar a palavra?
Porque Jesus mesmo, ao enfrentar o deserto e as tentações, respondeu com versículos: porque há poder na voz de quem crê. Muitas pessoas leem o Salmo como se fosse um poema bonito, outras como um ritual. Mas há um segredo que muda tudo. Quando você ora o Salmo com intenção, em voz alta, ativando sua fé, ele se torna um código espiritual que realinha sua vida com os céus. Deus criou o universo com palavras. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe? O som da palavra é criativo, formador, libertador. Então, quando você abre sua boca, mesmo em meio ao caos das dívidas, e diz com fé: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, você não está apenas recitando. Você está ativando um campo de força invisível, um escudo contra o medo, um chamado aos céus, porque a oração é a chave que abre portas que a lógica não consegue. Ela toca lugares que dinheiro nenhum alcança. Ela muda o invisível, e o invisível comanda o visível. E não é qualquer oração, é a oração com entrega, é a oração com fé rasgada, é aquela em que você diz: Deus, eu não sei como resolver, mas eu confio que o Senhor está comigo. É aquela em que suas palavras tremem, mas sua alma se fortalece. É nesse lugar espiritual que os milagres começam a acontecer. O salmo que você lê todos os dias, se lido com o coração aberto, vira bússola. Você começa a perceber versículos saltando aos olhos, como se fossem escritos para o seu exato momento, e são, porque a Bíblia é viva, e o Espírito Santo ao seu lado vai te guiando. Você lê e sente: essa frase é para mim, essa promessa é minha, essa direção é clara. E algo dentro de você muda. A mente que antes só enxergava dívidas, agora vê saídas. O coração que só sentia medo, agora sente esperança. O corpo que estava travado, agora se move com coragem. Você começa a declarar o salmo em voz alta no meio da sua casa, no carro, no quarto escuro, e o ambiente muda. A atmosfera se transforma. A paz desce como um óleo sobre sua cabeça. As lágrimas escorrem, não mais por desespero, mas por alívio, porque finalmente você entendeu. A oração não é só uma ferramenta, ela é o próprio milagre em construção. A oração é onde você troca seu fardo pesado pelo jugo leve de Jesus. É onde você para de tentar controlar e começa a confiar. É onde você deixa de ser escravo da dívida e se torna filho da promessa. Quando você lê o Salmo 1 ao dia com fé, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não estou sozinho nessa batalha. O céu luta comigo. O favor de Deus me acompanha. E nenhuma dívida é maior do que a fidelidade do meu Pai. É por isso que pessoas simples, sem muitos recursos, têm testemunhado restauração, porque não é sobre fórmula, é sobre fé. E a fé não nasce do desespero, mas da decisão. A decisão de declarar com fé o que Deus já falou. De lembrar todos os dias que o salmo é espada, é escudo, é ponte. E se você orar com fé, com sinceridade, com constância, você vai ver Deus agindo. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. E por fim, até nas suas finanças. Senhor meu Deus, hoje eu oro com o coração quebrado, mas cheio de fé, porque eu sei que Tu és o Deus que transforma a escassez em abundância, e nada está além do Teu poder. Eu confesso, Pai, estou cansado. O peso das dívidas tem me sufocado. As cobranças não são apenas de contas, mas de culpas. Me cobro por cada erro, cada escolha mal feita, cada oportunidade perdida. E às vezes acho que mereço esse caos financeiro, como se fosse um castigo. Mas hoje, Pai, eu coloco isso diante do Teu altar. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Minhas forças são limitadas, minha visão é pequena. Mas o Teu amor é maior do que minha vergonha.
Tua graça é maior que meu passado, e tua promessa é mais forte do que qualquer dívida. Hoje eu clamo pelo teu socorro, Senhor. Tu disseste que o teu povo não seria envergonhado. Tu prometeste que aquele que confia em ti não será abalado. Então, me ensina a confiar de verdade, Pai. A confiar mesmo quando o salário atrasa. A confiar mesmo quando a conta vence. A confiar mesmo quando tudo parece perdido. Eu não quero mais ser escravo do medo, da ansiedade, da culpa. Eu quero ser livre. Livre para dormir em paz. Livre para sonhar outra vez. Livre para prosperar com propósito. Por isso, Espírito Santo, entra agora na minha casa. Toma conta da minha mente, do meu coração e da minha vida financeira. Quebra todas as correntes invisíveis que me mantêm preso nesse ciclo de escassez. Abre portas que ninguém pode fechar. Traz oportunidades inesperadas. Traz sabedoria para administrar. Traz disciplina para agir e discernimento para dizer não quando for preciso. Purifica, Senhor, até a raiz. Remove as crenças limitantes. Remove a mentalidade de miséria. Remove o peso herdado das gerações passadas. Porque eu sou teu filho e quero viver como herdeiro das tuas promessas. Senhor, eu não te peço um milagre apenas para pagar uma conta. Eu te peço um recomeço, uma vida nova, um caminho de paz, uma jornada de aliança contigo, que cada vez que eu orar este salmo, seja como lançar sementes no mundo espiritual, sementes de fé, de gratidão, de esperança. E eu sei, mesmo que eu não veja hoje, o teu mover já começou. Mesmo que eu ainda não entenda, o céu já está trabalhando por mim. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nem toda escassez é ausência. Às vezes é direção. Nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção. E nem toda crise é o fim. Às vezes é exatamente o início da verdadeira transformação. Muitas pessoas que vivem hoje afundadas em dívidas não chegaram até esse ponto apenas por irresponsabilidade ou falta de controle. Algumas sim, mas outras chegaram por cansaço, por tentar salvar alguém, por acreditar demais, por viver sem instrução. E quando olham para a pilha de boletos, para os nomes nos cadastros de inadimplentes, sentem como se sua identidade estivesse marcada. Fracassado. Mas Deus não te vê assim. Deus nunca te rotula pelo teu pior momento. Deus não te mede pela tua conta bancária, mas pela tua fé. E o que Ele mais deseja agora não é apenas te tirar da dívida, mas te tirar da mentalidade que te levou até ela. Porque muitos pedem a Deus um dinheiro milagroso, uma transferência inesperada, um acerto, uma bênção financeira que resolva tudo em um instante. Mas Deus está interessado em algo maior. Ele quer mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. Ele quer curar os traumas financeiros da sua infância. Ele quer restaurar sua confiança em si mesmo. Ele quer te ensinar a dizer não, sem culpa, a viver com sabedoria, a prosperar de dentro para fora. E para isso, às vezes, Ele permite a escassez. Não porque quer te ver sofrer, mas porque só no silêncio da escassez você consegue ouvir o que Ele está tentando te dizer há anos. Na fartura, muitos se afastam. Na crise, muitos caem de joelhos. A escassez te obriga a rever os hábitos, a cortar o supérfluo, a olhar para dentro, a clamar por direção. É nessa dor que Deus começa a agir, não com mágica, mas com sabedoria, não com pressa, mas com propósito. Cada oração que você faz com sinceridade, cada salmo lido com fé, cada lágrima derramada diante dele, tudo isso está construindo o seu novo caminho. Não um caminho baseado em sorte ou em atalhos, mas em verdade, em obediência, em alinhamento com o céu. Porque prosperidade de verdade é quando você tem paz ao deitar. É quando não precisa mentir para manter aparências. É quando você vive com propósito e o dinheiro se torna uma ferramenta, não uma prisão. Deus está reorganizando sua vida financeira agora.
E talvez, nesse exato momento, você ainda esteja cercado por contas, por dívidas, por medo. Mas o céu está trabalhando em silêncio. Deus está quebrando ciclos invisíveis, está afastando amizades que te sugam, está fechando caminhos que te levam à ruína, está te preparando para algo novo, mais leve, mais justo, mais teu. Acredite, você não está sendo punido, está sendo despertado. Continue orando, continue confiando, continue se reorganizando com fé, porque aquele que planta com lágrimas, colherá com alegria. Pai, hoje eu me curvo diante de Ti, com o coração apertado, com a alma cansada e com a mente sobrecarregada por dívidas, cobranças e preocupações que tiram o meu sono. Eu sei que, por fora, ninguém vê o peso que eu carrego, mas Tu sabes, Tu vês. Tu conheces cada conta atrasada, cada boleto que eu escondi na gaveta por vergonha, cada ligação que evitei atender por medo de ser mais uma cobrança. E é por isso que hoje, sem máscaras, eu me derramo diante do Teu altar. Deus, eu não consigo mais sozinho. Não tenho forças, não tenho saídas, não tenho planos brilhantes, nem reservas escondidas. Só tenho a Ti. E se tenho a Ti, então eu ainda tenho tudo, porque sei que és o Deus que transforma deserto em jardim, o Deus que multiplica o pouco, o Deus que levanta do pó o necessitado e assenta com os príncipes aquele que todos rejeitaram. Por isso, hoje, eu te entrego minha vida financeira. Não só as dívidas, mas também o orgulho, a ansiedade, a necessidade de controle, a comparação com os outros, a culpa por decisões erradas, me ajuda a perdoar a mim mesmo, a entender que tropeços não definem o meu destino e que nenhuma falha é maior do que a Tua graça. Tira de mim essa vergonha que me impede de olhar nos olhos das pessoas, essa sensação de fracasso que me trava, essa crença de que nunca vou conseguir sair dessa situação. Me mostra, Pai, por onde começar. Me dá sabedoria, me dá clareza, me conecta às pessoas certas, me dá força para dizer não onde eu sempre cedi e coragem para recomeçar, mesmo que seja do zero. Abre portas que só o Senhor pode abrir, mas acima de tudo, abre os meus olhos para ver que talvez o maior milagre não esteja do lado de fora, mas dentro de mim. Renova em mim a fé de que dias melhores não são apenas uma esperança, mas uma promessa. A fé de que não estou sozinho nem desamparado. A fé de que Tu estás agindo, mesmo que eu não veja ainda os frutos. Pai, toma as rédeas da minha vida financeira, organiza o que eu desorganizei, reescreve a história que eu tentei escrever com as próprias mãos e me ensina a confiar, mesmo quando tudo parece impossível, porque se for pela Tua mão, vai ser leve, vai ser duradouro, vai ser verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Sabe aquele momento em que você acha que tudo está parado? Você ora, entrega, confessa, chora e nada parece acontecer? É aí que a maioria desiste, porque está esperando Deus agir da forma como a mente humana entende, com dinheiro caindo do céu, com um milagre financeiro instantâneo, com uma virada de sorte. Mas Deus não é mágico. Ele é Pai, e um bom Pai não entrega soluções imediatas. Ele entrega sabedoria. E é por isso que depois da oração vem o silêncio. Um silêncio que não é ausência, é preparação. Deus começa a te ensinar a ver oportunidades onde antes você só via dívida. Ele começa a reorganizar a sua mente antes de reorganizar seus boletos. Ele te mostra que a mudança mais poderosa não acontece no extrato bancário, acontece no espírito. Você começa a perceber que gastar para agradar os outros não faz sentido, que o prazer imediato é uma armadilha, que ostentar é um grito de socorro disfarçado. E então, sem perceber, você começa a fazer escolhas diferentes. Começa a dizer não para o supérfluo. Começa a buscar conhecimento sobre finanças. Começa a anotar seus gastos.
Começa a trabalhar com mais excelência. Começa a se importar menos com o que pensam e mais com o que Deus pensa. Isso é o Espírito Santo te conduzindo, te moldando, te ensinando, te preparando para algo maior do que apenas sair das dívidas. Porque Deus não quer te dar só uma libertação financeira. Ele quer te dar maturidade espiritual. Aquela maturidade que te impede de voltar para o mesmo buraco. Aquela que faz você entender que prosperidade não é ter muito. É viver em paz com o que se tem, com propósito, com direção. Lembra do Salmo? Ele não diz, o Senhor vai quitar todas as suas dívidas hoje. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é suficiente. Isso é promessa. Isso é fundamento. Deus não te abandona no deserto, mas Ele te ensina a caminhar nele com sabedoria, passo a passo, até a terra prometida. E essa terra prometida não é uma conta bancária gorda. É uma alma leve, uma mente livre, um coração em paz, mesmo quando o mundo lá fora ainda parece bagunçado. Esse é o verdadeiro milagre, e ele já começou aí dentro de você. Você já percebeu que às vezes a mudança não chega com um estrondo, mas com um sussurro? Com Deus, os milagres nem sempre vêm com fogos de artifício. Eles vêm com paz no meio da tempestade, com um sim inesperado, com um não que te protege, com uma porta que se fecha apenas para revelar outra que você nunca teria considerado. E quando você decide confiar em Deus na sua vida financeira, orando com fé, entregando de verdade, praticando os ensinamentos do Salmo, os sinais começam a aparecer, pequenos, discretos, mas absolutamente poderosos. É aquela dívida antiga que é renegociada sem explicação. É aquele cliente que volta depois de meses. É aquela pessoa que te indica para uma vaga que você nem sabia que existia. É um presente que chega no dia exato em que faltava algo. É o coração grato mesmo quando o saldo bancário ainda está no vermelho. Porque quando Deus age, Ele não começa de fora para dentro. Ele começa de dentro para fora. E o primeiro sinal de que o milagre começou é que você mudou. Você não se desespera mais como antes. Você ora primeiro, em vez de reclamar. Você faz escolhas com mais consciência. Você diz não para o consumo emocional. Você aprende a diferenciar o que é necessidade do que é carência. Esses são os primeiros milagres, os mais invisíveis, mas também os mais transformadores, porque são eles que sustentam os milagres visíveis que virão. Deus está organizando sua vida financeira, sim, mas está organizando também sua alma, sua identidade, sua história. E Ele faz isso em camadas. Enquanto você continua orando esse salmo com fé, dia após dia, algo acontece no invisível. Os céus se movem, o mundo espiritual se alinha, e no tempo certo tudo o que é seu, tudo o que te foi prometido, chega. Mas não chega como mágica, chega como colheita, fruto de fé, obediência e constância. É por isso que você não pode parar, porque o milagre que você tanto precisa pode estar um passo de fé adiante. Não se distraia, não se canse, não volte atrás. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, e quando Ele começa a mostrar os sinais, é porque a promessa está próxima. Deus pode até te dar a colheita, mas Ele não vai desperdiçá-la em quem ainda não aprendeu a cuidar do campo. Porque o maior perigo não é não receber a bênção, mas receber e não estar preparado para ela. Muita gente ora pedindo livramento das dívidas, oportunidades financeiras, aumento de renda, e Deus ouve, Ele se importa, mas antes de liberar a bênção, Ele trabalha o recipiente. Sim, você. O seu coração, sua forma de pensar sobre o dinheiro, sua relação com o consumo, com a comparação, com a ansiedade.
Porque Deus não quer apenas te tirar do buraco, Ele quer te ensinar a nunca mais voltar para lá. E isso só é possível quando você entende que a bênção exige maturidade. Não adianta receber um valor inesperado se você ainda age como escravo do imediatismo. Não adianta ter um aumento se o seu estilo de vida sobe junto com seus gastos. Não adianta ganhar uma nova chance se você ainda vive tentando impressionar quem nem liga para você. É por isso que o Salmo precisa continuar mesmo depois do milagre, porque ele não é só uma oração de socorro, é um lembrete diário. Quem me sustenta é o Senhor, e quem entende isso, muda. Começa a guardar o que antes gastava sem pensar. Começa a planejar, a sonhar com propósito. Começa a usar o que tem com sabedoria. E o mais impressionante, a prosperidade começa a fluir com paz. Sem aquele peso, sem aquela culpa, sem aquela sensação de que tudo pode ruir a qualquer momento. Porque agora, você não depende mais de salário, bônus, vendas ou sorte. Você depende de Deus, e Deus é constante, fiel, inabalável. Você passou tempo demais pedindo socorro. Agora, Deus está te ensinando a governar sobre o que é seu. Mas nunca se esqueça, quem governa com Ele, governa com humildade, com propósito, com responsabilidade. A bênção vai chegar. Mas antes disso, pergunte a si mesmo, eu estou pronto para receber sem me perder? Se a resposta for sim, então continue. Ore esse salmo com fé. Administre cada centavo com honra. E saiba, Deus honra aqueles que o honram até nas pequenas escolhas. O milagre já não é mais só sobre dinheiro. É sobre transformação. E essa ninguém te tira. Durante muito tempo você acreditou que suas dívidas diziam algo sobre você, que seu nome negativado definia seu valor, que seu saldo no banco era o termômetro da sua dignidade. Mas hoje, Deus quer arrancar esse rótulo da sua alma, porque você não é suas dívidas. Você é filho, você é herdeiro, você é alguém que pode ter errado, mas que foi alcançado pela graça. A dor financeira muitas vezes vem com vergonha. A vergonha de dizer não posso, a vergonha de precisar de ajuda, a vergonha de não ter conseguido evitar o colapso. Mas a vergonha é uma arma do inimigo. Ela te mantém escondido, calado, paralisado. Ela te impede de buscar soluções, de ter esperança, de agir com fé. Deus não opera no ambiente da vergonha. Ele opera na confiança. No momento em que você diz, Senhor, pequei, me desorganizei, mas estou aqui. Nesse momento, o céu se movimenta. Porque Deus não precisa que você tenha tudo resolvido. Ele só precisa que você se renda. E a partir dessa rendição, algo poderoso acontece. Ele começa a restaurar sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que sempre se atrapalha com dinheiro e passa a se ver como alguém capaz de ser próspero, generoso e equilibrado. Você deixa de repetir, eu sou assim mesmo, e começa a declarar, eu estou em processo, Deus está me refazendo. E é nesse processo que as portas começam a se abrir. Não porque a dívida desapareceu magicamente, mas porque você acordou para quem realmente é. Porque quando você lembra quem você é, e mais importante, de quem você é, você passa a tomar decisões coerentes com essa nova identidade. Você para de comprar para impressionar. Para de fugir da dor gastando com impulsividade. Para de viver para agradar os outros e começa a organizar a vida com intencionalidade. A palavra diz que somos cabeça e não cauda. Mas muitos vivem como cauda por estarem presos à vergonha. Hoje, o salmo que você orou está rasgando esse véu. Deus está te lembrando que sua verdadeira identidade está nele. E quando você se alinha com essa verdade, não há dívida que possa te segurar. Porque a maior riqueza é saber que você foi perdoado, escolhido, capacitado. E que Deus não te vê como um devedor,
mas como um construtor de um novo legado. Chegamos ao fim desse vídeo, mas o que Deus começou aqui ainda vai ecoar por muito tempo dentro de você. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus está escrevendo uma nova história. Uma história em que você deixa de se sentir um fracassado por causa das dívidas e começa a se posicionar como alguém que, mesmo caindo, não desiste de se levantar. As Escrituras dizem: o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. E você está se levantando hoje, com mais sabedoria, com mais fé, com mais clareza. Talvez o dinheiro ainda não tenha chegado. Talvez a cobrança ainda esteja no papel da mesa. Talvez os boletos estejam vencidos. Mas a sua postura espiritual mudou. E é isso que muda tudo. Porque quando a mente muda, o mundo começa a mudar também. Você começa a perceber oportunidades. Você atrai pessoas certas. Você valoriza cada centavo. Você planta com consciência e colhe com honra. Esse salmo que você está orando todos os dias não é um amuleto. É um portal de reconexão com Deus. É uma aliança diária com o céu, que te tira da mentalidade da escassez e te coloca no caminho da prosperidade que glorifica o nome dele. A prosperidade que nasce da verdade, que nasce da obediência, que nasce da coragem de romper com velhos padrões. Você não precisa mais correr atrás do dinheiro. Você precisa correr para Deus, porque é no altar que você encontra direção, força e sabedoria para reconstruir tudo, inclusive sua vida financeira. E se em algum momento você sentir que está voltando a se perder, lembre-se disso. Você pode recomeçar quantas vezes for preciso, porque Deus é um Deus de recomeços. E toda vez que você dobra o joelho com fé, o céu escreve uma nova linha na sua história. Hoje foi o primeiro passo. Amanhã, continue. Leia o Salmo, ore com o coração e veja Deus agir. Porque Ele está vendo o seu esforço. Ele está ouvindo o seu clamor. E Ele honra aqueles que confiam, mesmo quando ainda não veem nada acontecendo. Você pode sair da dívida, você pode viver com paz, você pode ver milagres. Porque não é sobre quanto você tem, é sobre em quem você confia. E você decidiu confiar em Deus. Então prepare-se, porque o próximo capítulo da sua história será escrito com bênçãos.